Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é Desmistificando a Nova Era, Parte 1. Ela foi dada em Tucson, Arizona, Estados Unidos, em 18 de janeiro de 2014. Esta e outras canalizações de Cryon você encontra nos sites www.cryonportugues.com e www.cryonportugues.com.br. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. E novamente, meu parceiro dá um passo para o lado e a pureza da mensagem é melhorada. Eu digo isto pois mesmo ele está experimentando diferenças na energia do que ele tem feito por 23 anos, que é espiritual. O próprio processo de canalização também está mudando. Se de fato a canalização é uma mensagem aberta vindo através do portal na pineal, e se de fato a energia do planeta está começando a apoiar estas coisas, isso significa que essa canalização em específico, aquela abertura, aquele portal, ficará maior. E para ele é diferente. Para ele, não necessariamente sente-se como algo confortável. E isto até mesmo ele está lidando. Mais energia entra. Isso afeta a sua fisiologia, afeta aquilo com que ele está acostumado. E, portanto, mesmo na entrega das mensagens, ele percebeu que elas se tornaram mais curtas. Elas precisam ser assim. O portal está mais largo, mais está sendo transmitido na terceira linguagem do que jamais antes, até mesmo para o ouvinte depois do fato, até mesmo para o leitor desta página. Há uma energia multidimensional que carrega mensagens muito além daquilo que é verbal ou escrito. E ela vai junto com esta mensagem conforme você a ouve neste momento. Há tantas coisas mais acontecendo conforme nós abrimos isto e começamos a falar. Cada ser humano na sala e que está lendo essas palavras ou ouvindo esta mensagem tem um caminho de vida que é único. Nenhum de vocês é igual. Você pode pensar que isso deve ser muito complexo. E, no entanto, para o Espírito não é. Pois a totalidade de todos vocês está conectada, junto. É um quebra-cabeças único, com os atributos onde um ajuda o outro, de maneiras que vocês nem mesmo estão familiarizados. E, portanto, torna-se complexo, mas novamente nós dizemos, é doce, é benevolente, tem um propósito. Portanto, querido curador, e eu sei quem está aqui, ouvindo e lendo, se você está experimentando questões e problemas, agora você sabe por quê. Se o tubo está maior, a pressão da água poderá mudar. Poderá diminuir. Se o tubo está maior e a entrega da água é a mesma, a dinâmica do que você está recebendo como informação e energia de cura, como um doador, está mudando. E você poderá ter que ajustar de maneiras que você não esperava para poder receber o mesmo ou melhor resultados. Saiba isso. O projeto é que nada vai piorar. Este é o projeto. 2014 é o início do melhoramento das habilidades da velha alma de trabalhar no planeta, diretamente com a energia que vocês sempre esperaram como velhas almas. É o início de sua época. E vai demorar um tempo, e alguns de vocês não sentirão isso por um tempo, porque vocês estão diferentes. Mas, em geral, deveria haver um sentimento em todos vocês, e aqueles que estão ouvindo, deveria haver um sentimento de que o ano está diferente do ano passado. Vocês terão que ser capazes de respirar profundamente e dizer, estou tão feliz que chegamos em 2014. E sintam a diferença
e não simplesmente repetir o que alguém disse a você. E este é o toque pessoal de você e sua sabedoria inata, a intuição que você tem. E, portanto, nós começamos uma série de palestras, sem nunca dizer ao meu parceiro quando elas ocorrerão, sobre a desmistificação da nova era. E neste processo, nós dissemos, isso poderá muito bem ser ofensivo, especialmente para professores que já têm uma estrutura mental, que eles sempre ensinaram determinadas coisas de determinada maneira. Deixe-me abordar esses professores só por um instante. Meus queridos, na velha energia, absolutamente tudo que vocês tinham era empurrado através de um filtro obscuro de velha energia. Portanto, muito do que vocês tinham eram metáforas. Nós falaremos sobre elas depois, e então vocês linearizavam e entregavam da melhor maneira que podiam. Ninguém captou errado. Vocês fizeram o melhor que podiam. Mas quando vocês retiram o filtro e veem o que realmente é, por favor, compreendam. Isto é um presente. Não há julgamento. Conforme você abre os olhos e vê, é diferente do que eu tenho ensinado, celebre isto. E então ensine o que você vê. Todas essas coisas que estão vindo vão começar a clarear o que vocês têm feito. Poderão muito bem mudar um pouco mais o paradigma que vocês sempre pensaram que tinham controle sobre. Será um pouco diferente. É como aqueles que ouvem a letra de uma música e finalmente veem a música impressa e percebem que estavam cantando errado. A palavra não é aquela palavra. É mais ou menos isto. Portanto, você pode ter estado cantando a canção, curtindo a canção, e finalmente você vê a música escrita e diz, Portanto, respire profundamente por um instante e diga, ok, está bem. Agora eu sei melhor, ensinarei diferente. Seres humanos captam algo assim e distorcem. E eles vão olhar para suas vidas e dizer, eu tenho feito as coisas erradas. Você compreende que isto é um ensinamento de velha energia? Essa é uma consciência de velha energia? Percepção. Percepção sobre o futuro. A primeira coisa que nós queremos dar a vocês é um conselho para tentar dessingularizar as coisas. Nós já dissemos isto antes. O que você faz, vocês fazem como seres humanos em sua percepção, é tentar alinhar as coisas para que você esteja satisfeito com a linearização e a compartimentalização na qual vocês têm visto essas coisas. Mesmo que alguns conceitos não sejam daquela forma, vocês os criam desta maneira. Agora, deixe-me ser mais específico para que vocês saibam do que estou falando. O Espírito sempre falou para a humanidade em códigos. Se vocês leram os livros, o do Apocalipse, por exemplo, está em códigos. Nostradamus escreveu em códigos para que seus amigos pudessem saber o que ele estava fazendo. É um pouco diferente. Mas verdadeiras profecias espirituais e, às vezes, as mensagens mais profundas, até mesmo para os indígenas, vieram em códigos. E o código eram metáforas. Sempre metáforas. Como um Deus multidimensional fala com um ser humano de um simples dígito dimensional? E a resposta é através de metáforas. Este sempre foi o código. E, no entanto, alguns professores, especialmente mais antigos, vão captar essa mensagem, essa metáfora, olhar para elas de forma literal e ensiná-las de forma literal. Isto é comum e todos vocês sabem disto. Os 7 dias que demoraram para criar a Terra não foram 7 dias, eles foram 7 dispensações de graça benevolente, onde as coisas foram criadas de tal maneira que fizessem sentido. E o resultado foi o planeta.
Mas é sobre isso que estamos falando. Vocês sabem disto agora. Vocês viram o senso comum disto e entenderam que isto é o que o Espírito realmente quis dizer. Portanto, já é tempo de começar a aplicar isto a algumas das coisas que você ouve diariamente ou que foram ensinadas a você sobre metafísica em geral. A minúcia em particular. E são as minúcias que vão te trazer problemas? Em qualquer momento que você ouvir a palavra cristalino, associado com qualquer coisa, seja uma rede, seja um planeta, ou seja uma entidade, você compreende que isto é metafórico e que queremos dizer que é aquilo que sustenta vibrações ou que se lembra de algo. E ao contrário, se você receber uma canalização dizendo que há um anjo cristal ou cristalino aqui, que está entregando mensagens ou algo dessa natureza, de repente vocês têm imagens de anjos de cristal e de repente os anjos têm nomes e logo logo as pessoas estarão adorando esses anjos. E vocês terão pequenos cristais que serão então os anjos de cristal. E então alguém começa a canalizar o anjo de cristal. Percebe o que estou falando? Eu quero que vocês comecem a compreender que mensagens, mesmo incluindo as minhas, frequentemente são metafóricas e contam sobre uma imagem muito maior, uma história muito mais ampla. Estas canalizações que estou dando agora, nesta nova energia, são dadas para que possa clarear as coisas e não torná-las mais difíceis. Se você aplicar esta regra a muitas das coisas que não fazem sentido e que você já aprendeu ou já se questionou, pergunte a si mesmo: isso se refere a algo mais? É uma metáfora para algo mais? Isso torna a mensagem tão mais ampla, tão maior. Nós não temos questões específicas, porque se nós dermos essas coisas, isso poderá ferir os corações daqueles que têm ensinado de forma diferente. E eu não quero fazer isto. E nós não faremos isto. Portanto, nós damos a vocês uma generalização ao invés. Olhe para as coisas que se tornaram objetos e vejam se elas são diferentes daquilo que você pensou. Essa é apenas uma de muitas coisas. Estamos pedindo a você para fazer percepção. Pare de separar as coisas. Neste momento, há seres humanos. É um comportamento absolutamente normal dos seres humanos separar. Vocês separam para sobreviver. E já falamos sobre isso antes. Nós dissemos que a maior diferença entre a velha e a nova energia é que a velha energia separava para sobreviver porque vocês caminhavam na escuridão. E a nova energia tem a luz acesa. Vocês podem ver uns aos outros. Não há motivos para se separar. Ao invés disso, reúnam-se. Juntem-se. É mais fácil de dizer do que fazer. Eu quero que você comece a praticar isso de formas que você nem mesmo esperava. Aqui está um exemplo, sem ofender ninguém, sem ferir o coração de ninguém. Você conhece um homem e ele está usando uma cobertura de cabeça. Vamos discutir o seu processo de pensamento. Imediatamente, essa cobertura de cabeça indicaria o sistema de crença dele, talvez até mesmo de onde ele vem, a linhagem daquilo que ele poderá acreditar. E o que isso significa, devido ao fato de você conhecer muito sobre isto, é que ele não gostará de você. E, portanto, o que você faz? Normalmente, você vai na outra direção. Talvez isso aconteça no Oriente Médio, e você não é de lá, e você está desconfortável lá. Há muitos no Oriente Médio que usam essas coberturas de cabeça. Tudo em seu corpo, tudo que o seu cérebro foi ensinado a fazer é separar ele de você. E o seu cérebro começa a disparar a raciocínio e a lógica de que você não tem nada em comum. Se você começar a conversar, será uma má conversação, porque ele não acredita no que você acredita e você não acredita no que ele acredita, e ele está fazendo
aquilo que a linhagem dele o ensinou, você é livre, ele não é, você compreende, e então você vai na outra direção. Isto é separação. Isto é intuitivo, isto é sobrevivência. Ser humano vai ser necessário muito pensamento diferente sobre a forma como as coisas funcionam para vocês mudarem isto. Mas vamos fingir, vamos considerar que você entendeu e consegue. Você encontra um homem com uma cobertura de cabeça, e aqui está o que ele diz a você. Que na realidade dele, em sua forma de honrar Deus no interior dele, é isto. Ele acredita em Deus e, portanto, você também. Ele honra o seu Deus tanto que ele não está com medo do que as pessoas pensarão. Ele está usando uma cobertura de cabeça. Ele é muito parecido com você. Você também não tem medo do que você acredita. Vocês têm algo em comum com esse homem. Agora, aqui está o que acontece a seguir. Você sabe que ele espera que você se afaste? Ele tem usado a cobertura de cabeça por toda a sua vida e ele está caminhando em uma sociedade que não usa e ele tem visto isso frequentemente e, ao contrário, o que você faz? Você aperta suas mãos, olha nos olhos, saúda o Deus nele, ele saúda o Deus em você, vocês têm algo em comum. Vocês nem mesmo precisam falar sobre isso, vocês nem precisam se tornar amigos. O que você pensa que é a reação dele? Ele vê uma pessoa equilibrada que não se importa se ele está usando uma cobertura de cabeça sem perguntar por quê. Você compreende o que acabou de acontecer? Não apenas você mudou o seu paradigma, você mudou o paradigma dele. E então ele poderá sair daquele lugar pensando que aqueles que dizem que são esotéricos não andam na outra direção. Este é o início de um novo conjunto de regras. E nós poderíamos estender isto. Nós podemos falar sobre países, ou como eles podem se parecer quando se reúnem em outros países para poder dar força e não separação. O novo paradigma exigirá uma nova sobrevivência. Vocês ouvem essas coisas aqui em canalização. E vocês dizem, que bom. É um conceito muito legal. Então você sai daqui e se esquece. O que eu estou pedindo que você faça é que você pratique. Eu te desafio, que tal isto? E o motivo pelo qual eu sei quão profundo isto é porque eu posso ver o que acontecerá. Eu posso vê-lo, porque eu já vi isto. O potencial é tão forte. Eu sei que ele está aí. Não é prever o futuro, conhecer um potencial. Conhecer um potencial é 100%. Você começa a fazer isto e observe o que acontece. E comece a falar com um homem que tem a cobertura na cabeça. É o vizinho que não acredita naquilo que você acredita. É aquele que você tem evitado. É aquele que talvez até anda na outra direção quando você está ali. Você tem um encontro inesperado. Que tal isso? Então você vai diretamente na direção dele e o saúda de forma suave. E eles vão pensar sobre aquilo durante bastante tempo. O Deus em você é capaz de fazer isto? E a resposta é sim. Meus queridos, isto exige trabalho. Quando vocês começam a mudar quem vocês são, como vocês se comportam e como vocês reagem, vocês estão reescrevendo seu humanismo, não é? Vocês estão reescrevendo. Este é o convite. Nunca antes na história da humanidade espiritual, desde a semeadura do planeta, as células do seu corpo foram mais receptivas a sugestões. Sugestões sobre comportamento, sobre o que funciona e o que não funciona. Eu direi novamente. O novo equilíbrio no planeta é o paradigma da sobrevivência. Isso quer dizer que aqueles que são equilibrados são aqueles que serão vistos como mais fortes. E estes são aqueles que vão sobreviver no caos ao redor deles.
No passado, aqueles que tinham o caos atraíam a maior atenção e recebiam aquilo que eles queriam. Agora eles serão vistos como crianças mal comportadas, e a humanidade procurará equilíbrio. Indivíduos, negócios, sistemas espirituais que fazem sentido espiritual e senso comum. A nova era também é chamada de esotérica. Há muitos nomes para ela, e se você está ouvindo a isso, eu quero que você combine estes dois. Há lugares no planeta onde a palavra nova era significa culto ou seita. Ele é substituído pela palavra esotérico. E, portanto, use essas duas, intercambiando-as, se quiser, para que você possa entender o significado do que vem a seguir. Há muitos aí que estão canalizando. E alguns dos nomes vocês reconhecem porque eles têm canalizado por bastante tempo. Eu irei adiante e mencionarei alguns dos grupos que são representados em um momento. Eu faço isso com pleno amor, não para ofender ninguém, não para torná-los diferentes ou errados, mas para abrir as possibilidades que são maiores até mesmo daquilo que eles ensinam. Há muitos grupos canalizando, muitos livros com relação a estes grupos. Nós mencionamos aqueles dos arturianos, nós mencionamos aqueles de Sírios, nós mencionamos os pleiadianos e aqueles de Órion. São 4 e há muito mais. E é algo confuso. Eu sei o que os humanos pensam. Nós vivemos com vocês. Nós seguramos suas mãos durante as dificuldades, nós choramos com vocês, nós sorrimos. Nós somos o seu apoio. E então, quando alguém chega e você lê uma mensagem e ela ressona, de alguém canalizando, aqueles de Orion, e você diz, estes são do meu grupo, e então vocês se ligam a ele, e isto é quem você quer ser. E então quando alguém diz, e que tal os arturianos? E você diz, eu não sei nada sobre eles, já ouvi sobre eles, mas eu só quero saber sobre os de Orion. E aqueles são os verdadeiros, porque aqueles são com eles que eu ressono. E eles são verdadeiros porque eles estão me ajudando. E então o que você fez? Você acabou de excluir os outros. Porque é isso que a sobrevivência faz. Eu quero desmistificar isso. Eu quero dizer quem eles são. Eles têm uma similaridade, meus queridos. E eu quero começar o início. E aqui vamos nós. Com coisas que não podem ser provadas, com a história da galáxia. Talvez você tenha ouvido de outros, ou mesmo de mim. É uma das histórias mais belas que nós podemos dizer. Era uma vez uma galáxia cheia do amor de Deus, da fonte, e que tinha um sistema. Mais de 4 bilhões de anos. De um tempo onde você poderia desenvolver planetas que já estavam lá, que já estavam resfriados e prontos para a vida. E neste sistema, um de cada vez na galáxia, um planeta de cada vez, eles teriam a escolha de serem semeados com espiritualidade. Se o seu DNA mudasse e o teste de milhares de anos, se no processo de viver eles pudessem descobrir o Deus interior. E se eles conseguissem, eles teriam permissão para ir para um status de ascensão, onde
O físico, literalmente, funde-se com uma multidimensionalidade e então ele se torna um planeta ascenso. E neste processo de tornar-se um planeta ascenso, é pedido a eles para escolher um outro planeta na galáxia distante do deles para poder semeá-los com o seu DNA. Você está comigo? Está seguindo? Há aqueles que dirão, bem, de onde vêm as primeiras sementes? O centro, o grande sol central, o centro daquilo que vocês chamam de Deus. A fonte criativa está em toda parte. A minúcia não é importante. O que é importante que você saiba é isso. Número 1, eles parecem muito com vocês. Número 2, eles têm um DNA como o seu. E agora eu darei a vocês informações que já demos antes, mas você deveria saber. Quando vocês começam a descobrir vida em seu sistema solar, e além dele, vocês perceberão que o DNA é algo comum. Vocês perceberão que o seu planeta não está isolado da galáxia em seus processos de vida, que a evolução trata as coisas diferentemente devido ao ambiente em diferentes planetas, mas em termos básicos, eles são humanoides, e eles parecem-se com vocês, e eles não são criaturas amedrontadoras com 14 olhos e 3 braços, com vozes estranhas. Será uma das maiores coisas que vocês descobrirão algum dia, que a vida é como a sua. Eu direi a vocês, quando vocês descobrirem isto e perceberem o que isso significa, vocês saberão sobre o projeto inteligente, vocês saberão sobre a benevolência no planeta, que funcionou para tornar as coisas iguais. Há 4 bilhões de anos atrás, você pode imaginar. O primeiro planeta a fazer isto não tem nome. E o grupo onde eles estavam, os nomes dos cidadãos, ou a raça, o que quer que vocês queiram chamar isso, não tem nenhum nome. Isso foi há muito tempo atrás. Demorou milhões de anos. E eles conseguiram. Contra todas as probabilidades, é uma história a propósito que todos nós sabemos. Aquele foi o início. E o que eles passaram. E eles então semearam outro planeta, apenas um. Apenas um. Em uma praia de areia que é tão grande quanto você possa imaginar, escolheram apenas um grão para escolher, um especial. Eles encontraram e o fizeram. E vocês não conhecem aquele planeta também. Foi há muito tempo atrás. Aquele não conseguiu. E então eles semearam outro. E aquele também não conseguiu. E eles semearam outro e que conseguiu. E vocês também não conhecem seus nomes. Foi há muito tempo atrás. Como média, cada simples planeta precisa ter aproximadamente 1 milhão de anos desde a semeadura até a graduação. Como isso te faz sentir? Deixe-me dizer-lhes em qual ano vocês estão. Se nós disséssemos 1, faria sentido? Bem, vocês têm um longo caminho a seguir. Mas eu direi algo a vocês. Vocês cruzaram a marca da decisão. O ponto no qual o planeta começa a compreender o que eles estão fazendo e qual é a meta. Inicia o relógio. Não deixe que isto te faça triste. Oh, Cryon, eu achei que isso aconteceria em algumas gerações. É mesmo? Todos vocês estarão andando como luz em poucas gerações. E há aqueles que acreditam nisso. Comecem a usar o senso comum. A boa notícia é, meu querido, que tudo pelo que você tem passado por mais de 30 mil anos nesse planeta, arrastando-se através da velha energia, acabou. E agora é a oportunidade para a qual você veio. Eu voltarei para os outros planetas em um minuto.
É por isso que vocês chegaram aqui. E a boa notícia é essa: não importa quanto tempo demora, vocês participarão em cada vida disto. E quando você chegar, vamos falar sobre 3 ou 4 gerações a partir de agora. Quando você chegar como um novo ser humano, 4 vidas a partir de agora, vamos dizer 300 anos. Você despertará e quando abrir os olhos, você não só reconhecerá sua mãe, você reconhecerá a terra. E a sua mente, em poucos dias, dirá: bem-vindo de volta, bem-vindo de volta. E a criança que você é, tão logo os seus olhos estão focando, lembrará de que isso é um copo, aquilo é comida. Esta é a criatura que se casou com a minha mãe. Vocês entenderão tudo. Talvez em um mês vocês estarão caminhando, talvez antes. Vocês não precisarão aprender a ler. Nós já dissemos isto antes. Procurem por isso. Isso não faz sentido para vocês? É isso o que a evolução espiritual irá conter. Haverá alguns atalhos acontecendo. Nós não dissemos sobre isto ainda. Há alguns mestres retornando e vocês não os verão como mestres. Vocês os verão como inventores. Mas tudo bem. Eles não se importam. Atalhos para vocês, o que vem a seguir, conforme eles trazem invenções multidimensionais para o planeta, que vão permitir que vocês compreendam os padrões da matéria. Isso talvez não signifique nada para você. Você compreende que se vocês conhecessem os padrões da matéria, não importa qual fosse o objeto, vocês poderiam criá-lo? Se vocês tivessem a tecnologia para compreender os padrões, vocês poderiam criar o que é o padrão. Deixe-me fazer uma pergunta. Eu nem deveria dizer isso porque há muitas objeções a isto. E se vocês pudessem criar comida fresca? Oh, vocês são tão inteligentes. A ideia do replicador veio a partir da imaginação de um homem que era um pleiadiano, e ele lembrou isso do planeta dele como sendo real, e é. Isso faz sentido. Pergunte a um físico. Não pegue a minha palavra para isso. Eu estou dizendo o que poderia ser. E o motivo pelo qual vocês poderão fazê-lo é que isso não será interrompido por guerras e pragas. Tudo bem para vocês? Percebem como isso funciona? Um planeta levou a outro. 4 bilhões de anos, 1 milhão de anos de cada vez, ou mais. Revoluções ao redor da galáxia. Quantas revs? Muitas. Vocês sabem, não é? Que todos os planetas e estrelas viajam na galáxia à mesma velocidade. Então há uma constante aí. Portanto, cada simples galáxia tem sua própria velocidade e é a mesma que a sua, a propósito. E cada sol, e cada planeta em cada sol tem o mesmo relógio de tempo se você medir em revs. Portanto, vocês podem se relacionar uns com os outros com relação ao quanto tempo demoram as coisas. Se vocês falassem com alguém de outro planeta sobre anos, eles não teriam nenhuma ideia do que você está falando, pois esta é a sua realidade e não a deles. Os pleiadianos são seus pais. Quando o seu planeta entrou em ascensão, e eles tiveram o Deus pleno interior e finalmente perceberam aquilo pelo que eles tinham passado, por que eles passaram por aquilo e para que eles estavam ali. Conexão pineal plena e DNA 100%, ainda físicos. Vocês sabem como é isto? Não procurem por suas naves, tudo bem? Eles estão entrelaçados com vocês. Eles vêm e vão sempre que quiserem, simplesmente por pensar. Vocês foram os próximos depois deles, mas eles tiveram pais também. E o nome dos pais deles, bem, poderiam ser arturianos, ou oriônicos, ou sirianos. E eles tiveram seus próprios pais também. E que também tiveram seus próprios pais. E eu direi, cada um daqueles grupos
são seus grupos criativos, criadores. Alguns seus avós, alguns são seus bisavós e outros até mais. Eu vou perguntar, o que vocês sabem sobre os atributos dos avós que seus pais não têm? Como você se sente com relação aos seus avós durante o dia? Vocês olham para eles diferente do que olham para seus pais, não é? Seus pais estão com as mãos na massa durante o dia, seus avós não. Eles são aqueles que apenas querem entreter você, te ajudar sempre que você precisar. Mamãe e papai? Um pouco diferente. Os Pleiadianos semearam vocês e eles são aqueles que estão abrindo as cápsulas do tempo e dando a vocês todas as informações. Eles são aqueles passando vocês através dos testes, aqueles que estão dizendo, vamos lá, vamos adiante. Ah, mas os avós? Eles são aqueles que estão dando a maior ajuda. Estão compreendendo onde isso está indo? Arturiano, Oriano, Siriano, você tem em seu DNA quem eles são, pois isso vem com o território. Herança akáshica. Você os conhece? Eles conhecem você? Eles são provavelmente os grupos que mais auxiliam no planeta. Não os separem. Não os venerem. Vejam o sistema, meus queridos, por aquilo que ele é, e absorva todos eles. Eles estão nesse momento conosco. É interessante. E eu não sabia se eles viriam ou não. E eles vieram. E eles estão aqui por livre escolha. Eles estão celebrando a verdade e a desmistificação de quem eles são. E aqueles que os canalizam poderão dizer que eles são daqui ou de lá. Eu quero que você diga a si mesmo, para o seu cérebro, procure pelas metáforas, porque elas são plenas. Mas eles são seus avós e eles são os seus bisavós, e é por isso que vocês se sentem tão bem com eles. E é por isso que a canalização deles é tão pura e tão excelente. Se o canalizador estiver fazendo de forma correta, eles amam você. Eles sabem quem você é. Vocês verão mais deles. E o que eu quero dizer quando falo ver, quer dizer consciência da percepção das velhas almas, de coisas que não se pode ver, mas que são reais. E, portanto, para este grupo de velhas almas que se senta à minha frente, eu pergunto a vocês, isso faz sentido? E você está bem com tudo isto? É importante para meu parceiro e para mim, como Cryon, em um novo modo de ensino no qual eu agora estou, que as velhas almas que estão à minha frente estejam compreendendo aquilo que estou dizendo e que eu não estou falando em códigos. Nesse momento eu não estou falando em metáforas, eu estou falando sobre a realidade e o senso comum de um sistema que é belo, direto da fonte criativa que vocês chamam de Deus. Deus é muito maior do que qualquer coisa que já foi dito a você neste planeta, qualquer coisa. E conforme você começa a percebê-lo, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa antes de dizermos adeus. Conforme você começa a perceber a maravilha do Criador, eu quero que você se lembre que isto é você. É daí que você veio. A sua linhagem akáshica é Deus. Reflita sobre isto. Já é tempo de você permanecer de cabeça erguida e reivindicar isso e dizer olá para os seus avós. Eles têm esperado por um longo tempo por isso. Muito estranho? Para alguns. Para outros, a verdade soa como um sino de pureza e responde às perguntas que eles têm feito por muito tempo, pois já é tempo. Vocês têm ajuda. Reconheça, trabalhe com isso, usem-na. E assim é.